Boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui. Então, a gente se encontrando de novo, né? As carinhas gostosas, que é gostoso de encontrar. E antes de a gente iniciar, eu gostaria de fazer apenas uma chamada, né? Nós vamos iniciar agora no mês de setembro umas chamadas que faremos com mais intensidade a rede pública junto com a rede de apoio, né, toda a rede de apoio que nós temos no sentido de saúde mental, para trabalhar a saúde mental no nosso município. Então, hoje, especialmente, eu queria convidar, para passar a ideia para frente, as pessoas que se sentirem com vontade de colaborar com o SOS Samaritanos, aquele telefone que a pessoa atende quando alguém está muito deprimido, liga e do outro lado a voz está lá para acolher, para receber, fale o seu problema, é tudo sigiloso. Este trabalho, este serviço é fornecido pelo SOS Samaritanos, é um trabalho confidencial, é um trabalho que já tem ajudado muita gente há muito tempo no Brasil todo. E agora, aqui em São Sebastião, nós estamos precisando de voluntários para que o serviço se mantenha 24 horas por dia no ar. Ele não está conseguindo ficar. Então, como os nossos corações estão sempre prontos aí para ajudar, de repente alguém quer fazer um trabalho como esse, ou se lembra de alguém, nossa, minha prima outro dia falou que queria prestar um serviço voluntário, vou falar para ela. Então, se alguém estiver, depois a gente vai falar mais ao longo do mês de setembro, talvez aqui, mas se alguém já quiser se comunicar, pode comparecer lá na Rua Ipiranga, 153, atrás do Shopping Fama, e pedir para a Cássia uma ficha de inscrição, pode ser? E aí faz a inscrição que os organizadores farão contato, explicarão direitinho. Então, pelo menos se informar. A Cássia é recepcionista lá do Amor Exigente, de todos os que na mesma casa ali estão trabalhando juntos, né? O Amor Exigente, o NA, não sei se ainda está lá, tá, né? E também o SOS Samaritanos. É um ato de amor, de caridade, e hoje a ciência fala muito nisso, né? Que hoje é o nosso grande trunfo para a saúde mental. Não é só a gente ajudar o outro, não é só ser ajudado, é ajudar o outro. Que hoje, quando tem alguém muito deprimido, os médicos já colocam na ficha de prescrição: remédio, andar, fazer caminhada, serviço voluntário. Hoje já se prescreve como um item que tira as pessoas de fato do seu lugar de muitas vezes de depressão, de mal-estar, de eu não sou útil, e aí ele vai fazer alguma coisa de bom e ele rejuvenesce. Eu acho que a fonte da juventude está aí mesmo, gente, a gente está descobrindo agora. Então fica aqui o convite, né, a propaganda desse serviço maravilhoso, mas para que a gente possa divulgar e conseguir mais voluntários, para que esse serviço possa continuar ajudando tanta gente como já ajudou. Ok? Muito obrigada. E aí não é por acaso que o assunto hoje tem muito a ver com tudo isso. O assunto é culpa. E o texto maravilhosamente escolhido, sempre, né? Nossos anjos de guarda já trabalharam juntos, né? Nossos mentores lá em cima, porque assim, esqueço de passar para ele qual é o texto, mas ele sempre vai e acha o que combina com o que eu vou falar. Então, está tudo combinado lá em cima, está escrito nas estrelas. Tem uma coisa que não está escrita nas estrelas, que é a culpa. Nós temos, se alguém falasse aqui, chegar e eu perguntar quem não tem culpa de nada, dificilmente alguém vai levantar a mão. Todo mundo já me senti meio culpado por algumas coisas, né? A culpa tem sido, a palavra culpa, ela tem uma definição muito assim, ela vem de um julgamento. Eu fui julgado, ou eu me julguei e me coloquei como errei. E se eu errei, eu sou culpado, eu não sou inocente. Então essa dicotomia, essa separação entre bem e mal, inocência e culpa, tem nos acompanhado há muito tempo. Então, quando, ao longo da nossa história, o ser humano precisava acreditar que ele tinha regras a seguir, até porque não dava para ele ser simplesmente essa figura que sai, eu faço o que eu quero na sociedade, eu preciso viver com algumas regras. As regras foram colocadas e aqueles que não acompanhavam as regras também eram culpados. Com
com o passar do tempo, o ser humano foi incorporando essas culpas. E nós sabemos que a gente já viveu um bocadinho, né? A gente já tem algumas tantas encarnações para trás. E quando a gente chega aqui, muitas vezes, aquela culpa lá de trás, ela é meio que acordada com algum evento que acontece aqui e a gente acaba se sentindo culpado de novo. Muitas vezes nessa vida a gente nem fez nada tão grave, que a gente mesmo não julga grave, mas a culpa nos acompanha. Bom, então o que é esse sentimento de culpa? Tá? Eu fiz alguma coisa errada e eu preciso ser punida. É simples assim. E como é que eu vou me punir? Eu vou atrás dessa punição, né? Quando lá na Grécia Antiga os deuses eram antropomórficos, né? Eles eram escolhidos os gregos davam aos deuses as características humanas. Então assim, tinha o deus do amor, o deus da beleza, o deus do não sei o quê. Mas como eles eram feitos à imagem do homem, né? Eles eram pensados à imagem do homem, esses deuses eram vingativos, eles eram uma série de coisas. Não gostou, vai lá, traiu, mudou de Deus, o seu predileto é outro agora, aquele vai e castiga. Então, a história conta, né? A história mitológica grega conta muitos casos bonitos que exemplificam o quanto o ser humano sempre precisou de se sentir punido para se sentir direcionado. É como se nós não soubéssemos caminhar, não soubéssemos viver somente com prêmios. A gente precisa da punição. Então é o bem e o mal de novo. Tá? A Igreja Católica foi responsável, sim, né? Não a Igreja, não a filosofia cristã, mas a Igreja ela foi responsável por 1000 anos de trevas. Nesses 1000 anos, os seres que estavam lá, os humanos que estavam lá, na igreja, eles queriam um poder, tinham um poder político. Então esse poder político era para botar as pessoas em ordem. E aí eles construíram a ideia de um Deus bravo para chuchu. Não é? Gente, eu briguei com Deus aos 10 anos de idade. Não sei se antes, mas com 10 eu fiz catolicismo, né? Fui lá, fiz a primeira comunhão, bonitinho. Aí me invoquei. Falei, mas não vou mais. Eu não vou mais porque aquele homem que está lá é o homem. Se eu falar meus pecados para ele, ele fala que Deus me perdoa, mas eu não tenho certeza. E tem mais. Deus é muito fofoqueiro, porque tudo é Deus está vendo, né? Que Deus é esse que está vendo tudo, está me regulando o tempo todo? E aí foi quando a mamãe então resolveu me levar para o espiritismo, que eu estava querendo entender Deus de outro jeito. E nessa questão, o certo e o errado, o bem e o mal, acabaram trazendo um Deus que castiga. E esse Deus que castiga já não existe só na religião, ele passou a incorporar a minha vida. Quando Deus não me castiga, eu me castigo. Porque está no meu inconsciente o sentimento da culpa que eu cometi um erro e eu preciso então purificar, eu preciso tirar isso de mim. E eu só tiro se eu pagar. Não é assim que a gente pensa? Até nas traduções do Pai Nosso, a gente tem, né? Livrar-me, né, das dívidas, das ofensas. Eu sempre cometi alguma coisa. Será que eu sempre cometi? Provavelmente a gente sim. A gente erra bastante, graças a Deus que a gente erra. Por quê? Porque se a gente não tem a experiência da tentativa, a gente não cresce. É o problema que é trazido para nós, que é a grande solução já. Se eu tenho um problema e eu preciso arriscar, se eu vou acertar ou não, eu não sei, eu preciso resolver. Quando eu tento resolver, eu estou crescendo. Se eu erro, aí eu tenho o momento da reavaliação. E nessa reavaliação eu posso até me arrepender. E uma frase que eu gosto muito, foi mal. É tal de pedir desculpa, foi mal eu. Diz tudo, foi mal, eu errei, calculei mal, me perdoa, né? Então tá, eu fiz um recálculo e agora eu vou replanejar a minha atitude, a minha ação, enfim, né? Mas se eu não fizer isso, se eu fizer sempre seguir um caminho só, retinho, gente, quem garante que eu estou tendo uso do meu livre-arbítrio? Quem garante que eu estou de fato escolhendo um caminho que eu acho que eu posso seguir? Nós somos seres humanos completamente diferentes um do outro. Cada um de nós está num estágio.
E aí, como é que o meu certo pode ser o certo para ele? Na sociedade nós temos regras, é verdade, é uma média. As regras são medianas, mas elas não contemplam todo mundo, tá? Assim, ipsis literis, direitinho. Não, tem alguns desvios aí. Então tem gente que fala, eu não concordo com esse jeito. Bom, faz parte da regra. E aí esse não concordar é um problema pessoal que eu vou tentar administrar. Mas se eu resolvo infringir, eu tenho que ter aquilo que você escreveu ali, assumir uma responsabilidade. E eu posso fazer isso. Eu posso não concordar com alguma coisa e posso ser contra. Eu tenho esse direito, desde que eu analise as situações. Agora, por que isso é normal? Porque alguém disse que é? Não, gente. Isso é uma das leis de Deus, que Jesus trouxe, que o Espiritismo acentua bem. Lei de ação e reação. Então, tudo que eu fizer terá uma reação. Aí tem gente que ainda hoje, no meio espírita, fala que Deus pune. Por quê? Lá em casa meu marido... Gente, aquilo é um karma que eu tenho que levar para o resto da vida, né? Quer dizer, aí entenda-se karma como castigo. Aí é um karma, né? Gente, pessoa nenhuma é karma, pessoa nenhuma é castigo. Aliás, não existe castigo. Karma, entre aspas, é uma situação, um problema que você precisa aprender a lidar. Se você tem dificuldade de lidar com ele, então, primeiro olha para você mesmo. Depois, se você concluir que de fato você já tentou tudo, que o difícil é ele, então, dá licença, né? Tira o chapéu e resolve de outro jeito. Mas ficar apontando o dedo como a pessoa culpada pelas minhas dificuldades também não é a saída. Então, quando alguém aponta o dedo para outra pessoa, pode analisar. Tem um dedo apontando para frente, 3 apontando para cá. Geralmente, Freud chama de projeção, e Jung também. Eu projeto no meu amigo, na pessoa que está comigo, aqueles sentimentos que eu não gosto em mim. Como eu tenho muita dificuldade, às vezes, de olhar e me reavaliar, eu olho para frente, né? Então eu acabo vendo. Eu outro dia tive que pensar uma situação, inclusive de escola, de um professor, que colocou que a criança estava tendo uma atitude muito precoce para a idade dela. Pediu que eu reavaliasse. Uma criança de 3 anos. E realmente, a gente existe às vezes, até sexualmente, a criança tem umas atitudes mais precoces, né? Mas a fala do professor era tão quadradinha e tão elaborada que eu falei, isso não é da criança. Isso é da imaginação dessa professora, desse professor. Então, gente, é muito comum a gente projetar no outro aquilo que está nos incomodando, até no nosso trabalho, especialmente no nosso dia a dia, com amigos e parentes. Então, o que me incomoda? Se eu quero me conhecer melhor, o que está me incomodando em alguém? Por que isso me incomoda tanto? Aí eu odeio pessoa invejosa. Odeio. Por quê? Provavelmente eu já senti muita inveja e não consigo olhar para isso como uma coisa boa. E o que isso vai fazer dentro de mim se eu não tomo consciência? Lá no fundo, eu me sinto culpada. E às vezes nem é uma culpa. É preferível tomar consciência e falar, olha, senti inveja aqui, pode não ter sido legal, mas fazia parte do contexto, tudo a ver, vou me perdoar, essa inveja aí também, quer saber? Já foi, já passei essa fase. Quando eu olho para mim, gente, lá atrás, das coisas que eu nego em mim, geralmente tem um sentimento de culpa. Pra vocês terem uma ideia, eu listei algumas situações. Aí vocês vão dizer, não passei por isso não, mas conheço alguém que passou. Tudo bem, pode ser projeção, mas está valendo, né? Então vamos lá, olha. Preocupação com a opinião dos outros. Não vou fazer isso não, porque vão pensar, né? Se eu falar tal coisa, aí vão achar que eu... Esse excesso de preocupação lá já está dizendo que eu estou de fato preocupado com aquilo. Então, se eu estou preocupada, se eu estou tendo uma capacidade de julgar, já está na hora de eu parar e falar, peraí, Yara, por que você está julgando que isso não pode não ser legal? A troca de quê? É medo de ser desaprovada? É medo de não ser amada? Uma das coisas que entra nessa categoria é eu não saber dizer não. Fulano me pediu para fazer um negócio, troca tanta coisa, mas se eu falar não, né? Aí ele vai ficar todo chateado, porque ele é assim.
Ele quer, né? Ele é assim. A gente fala não pra ele fica já fica de tromba. Espera um pouquinho. Quem está incomodado, nem aconteceu o fato, sou eu. Eu que já estou visualizando a situação toda. Então, é tudo projeção minha. Está tudo acontecendo dentro de mim, da minha cabeça. Quando eu não sei dizer não, normalmente, tem muito a ver, sim, com uma postura até social, que a nossa sociedade sempre fixou muito, principalmente para as meninas, né? Que moça bonita, menina boa, não diz não, aceita, vai, é cordial, é alegre, né? Aí eu estou me lembrando com essa história, inclusive, de abusos, né? Abusos sexuais, abusos psicológicos. A minha sobrinha estava ensinando a filha dela, pequenininha, se ela fosse andar na rua por qualquer motivo e algum carro parasse, né? E convidasse ela para entrar aqui, imediatamente ela se pusesse a gritar. Mãe, qualquer coisa. E aí perguntou, tá vendo, Bia? Entendeu direitinho, Bia, o que é para fazer? Se algum carro parar, o que você vai fazer? Você vem e entra no carro. Aí o que você vai dizer? Não, muito obrigada, a senhora é muito gentil. Mas não é isso, menina. Ela está toda acostumada a repetir, que é para dizer não, muito obrigada, eu não quero, obrigada. Que para ela é o que ela ia dizer, né? Então, assim, isso está tão construído no nosso imaginário atual, na sociedade, especialmente nessa nossa sociedade, já vem do nosso espírito, a gente traz isso. Não é que seja ruim você ser gentil e educado, não é isso. Mas é uma primeira resposta logo de cara. A gente quer logo ser educado em vez de pensar se aquilo é possível ou não. Você fica com alguém lá hoje? Putz, eu não podia porque eu te pensei em outra coisa, mas se eu disser não, então... tá. Aí depois eu fico xingando a pessoa, tá pensando que eu sou o quê? Né? Tá abusando de mim, mas você que deixou ser abusado, né? A outra questão que está muito perto dessa é aquela assim, como você tá bonito hoje, Douglas. Aí, imagina, peguei a primeira roupa que eu achei em casa, né? Roupa velha. Imagina, que isso, né? Eu uso falar, são seus olhos, né? Então, assim, por que a gente não aceita elogio? Por que a gente não aceita um prêmio? Porque a gente está acostumado a ser visto apenas para ser repreendido. Ou não nos vem. Ou está chegando assim que quer alguma coisa. Pior ainda, né? Acreditar que o outro veio abusar. Gente, tem sentimento de culpa aí atrás, sabia? Tem. Significa que eu não me sinto merecedora de receber aquilo. Entendeu? Por que ele não pode achar que eu estou bonita? Ele pode, eu posso não concordar com ele, posso falar, não, nada a ver, mas tudo bem, está precisando usar óculos. Hein? Mas eu posso acreditar que ele está sendo honesto. Eu posso acreditar que na vertente, ali na visão daquela pessoa, eu seja merecedora. Mas quando eu tenho essa autoestima baixa, ou quando eu tenho medo de ser abusada, medo de acreditar, de confiar, porque eu não me sinto digna, eu não confio na minha crítica, eu vou acabar achando que o outro não está sendo honesto comigo. Sentimento de culpa. Quando outra situação que o sentimento de culpa costuma aparecer, gente, tem uma época na vida que a gente sai dando trombada, encadeira, derruba coisa, machuca, tropeça. Eu vim agora, fiquei preocupada, que eu fui passar entre a moto e o matinho na calçada e eu virei o pé. E caramba, estou me sentindo culpada por alguma coisa hoje? Acho que era um atraso, que eu tinha que ter saído mais cedo de casa. Ou porque deixei mamãe, que mamãe não veio. Então, assim, quantas pequenas culpas nós vamos... E aí, esse bater sem querer nas coisas e se machucar mesmo. A gente se machuca. Na verdade, tem a ver com autopunição. Eu estou me punindo por alguma coisa que eu nem sei o que é. É inconsciente. Vocês viram que é inconsciente? Nos carnavais, longos carnavais que eu brinquei, graças a Deus, me diverti muito nos carnavais antigos. Eu fui passar umas noites em Poços de Caldas, na casa de uma amiga. A mãe dela era muito grudada com ela. Nós já tínhamos quase 30 anos, mas a mãe dela era grudadésima dela, não deixava ela sair para nada. Era solteira na época. E aí nós saímos e toda noite a gente voltava, a Dona Luísa estava sentada na sala com luz acesa, não dormi nada. Depois dizia a tia que ela tinha dormido até aquela hora, ela acordava para ficar de propósito na sala para dizer que não dormiu. Que é para botar a culpa na minha amiga, tipo, ó, eu fiquei aqui sem dormir porque você estava na farra.
Ela era muito grudada na filha, né? E aí, toda noite era a mesma coisa. Na última noite, nós chegamos perto às 6 da manhã, a luz apagada. Uia! Falei, vamos devagarzinho, né? Tinha 2 interruptores. O da luz e o da campainha. Qual que a minha amiga tocou? O da campainha. Aí veio a dona Luísa, não dormi nada, né? Claro. Ela estava tão acostumada, minha amiga, a ser cobrada, a se sentir culpada, que ela precisava desse reforço. É mais ou menos quando especialmente as mulheres falam, eu tenho dedo podre para homem. Só escolhe porcaria, não é? Você ouviu essa expressão? Tem dedo podre para escolher. Por que será que escolhe sempre do mesmo estilo? Se machucou, se magoou, não se deu bem, termina. 2 meses depois tem outro, mesmo perfil. Porque ela não aprendeu com aquele erro e por qualquer motivo, ela ainda está na mesma postura, na mesma atitude, precisando se culpar, se cobrar, ser punida por alguma coisa que ela acha que cometeu. E nesse caso, nós temos aí grandes dificuldades, falando de mulheres e falando dessa época atual que vivemos, de muita violência contra o feminino, né? Contra o feminino, contra as mulheres. A gente tem que repensar muito. Muitas vezes as mulheres são acolhidas, vão às delegacias, fazem queixas, separam-se do homem agressor e elas são acolhidas. Não dá muito tempo, elas voltam e voltam para aquele casamento, né? Se a gente fizer comparação com o que nós vivemos na nossa vida, ao longo das encarnações, nós temos isso também. Muitas vezes a gente passou por aquilo, foi difícil, a gente sai e cai na mesma coisa lá na frente. Porque de alguma maneira a gente ainda não se sentiu habilitado a mudar de fase. Isso não é de Deus, isso não é destino. Isso é escolha inconsciente, mas é escolha. Isso é livre-arbítrio, mas é inconsciente. Nós não temos, por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância de se conscientizar do que eu sou e do que eu tenho. Eu sou invejosa mesmo. Caramba, eu não queria ser, mas eu sou. Caramba, eu preciso melhorar nisso. Eu sou fofoqueira, preciso melhorar nisso. Eu vou passar a criar, né? Algumas coisas vão falar aqui, outras eu vou regular ali. Mas eu tenho que saber. Porque é só assim que eu vou mudar. Agora, se eu não sei o que eu sou, se eu não sei o que está determinando os meus comportamentos, gente, eu vou continuar atuando da mesma maneira e vou chamar isso de destino. Essa frase é do Jung e é muito bacana. Quando eu não conheço a minha sombra, quando eu não sei o que eu sou, eu vou dizer que é o destino que me faz assim. Não é. O destino é muito marindo, é muito bonito, Deus só quer o melhor. O destino é uma questão de harmonia. Eu vou de acordo com aquilo que eu estou plasmando, com aquilo que eu estou sentindo, na vibração que eu estou vivendo. Se eu estou numa vivência que essa vibração é só negativa, gente, eu não vou conseguir, isso é física. Eu não vou conseguir me acoplar a uma outra questão. Se eu estou positiva, eu vou me abrir para a positividade. E a culpa cria estagnação. A culpa cria uma coisa que não me deixa em lugar nenhum. Outra coisa que a gente percebe que a pessoa tá meio que se sentindo culpada aí, gente, são as doenças psicossomáticas, também fala no texto ali que o Douglas colocou. O tanto de doenças, veja, existe sim um aspecto físico, mas existe uma criação mental que busca determinadas doenças porque elas têm a ver com esse resgate que a gente acredita que tem que fazer. Então eu fui culpada e eu vou buscar. Hoje, a gente tem situações, eu vejo em consultório, situações muito graves, por culpas que a pessoa assumiu depois, inclusive, de ter sido culpabilizada por externos. Por exemplo, a criança. No final do vídeo foi falado bastante a questão da criança, que ela é pura, ela vai e aprende, ela não tem vergonha de falar, ih, errei, não deu, ó. Né? Então, assim, esse espírito aberto da criança, mas sem a maturidade suficiente para discernir o que é bom para ela e o que não é, né? Esse espírito da criança nós deveríamos conservar. O casamento de pensação é assim que funciona, tá, gente? Obrigada, linda. Isso é harmonia.
Quando nós fazemos alguma coisa que não é legal no mundo, a gente desarmoniza, tá? Quando nós estamos em sintonia, uma peça que sai do eixo vem a outra e corrige. E isso tem a ver com a culpa. Quando eu me sinto culpada, eu estou usando o exemplo da Simone, né, que trouxe água, eu tossi e ela traz correndo água. Então, é uma situação geralmente que fala, oi, traz para mim. Não. Mas quando a gente está em harmonia, é exatamente assim. Eu saio do caminho, vem alguma outra peça e me coloca naquele caminho. Porque a harmonia do planeta precisa ser mantida. Essa harmonia não é do planeta como uma coisa externa. Árvores, rios, tem tudo a ver também. Mas tem a ver com a harmonia interna, a do ser humano. Quando eu estou desarmonizada, automaticamente algumas energias vão tentar me buscar para voltar para a harmonia. Se eu não consigo, eu vou continuar então dando topada em outras situações. Eu vou cair, me sentir mal, me sentir desarmonizada, mas a tendência do planeta, que é a ordem, que é aquela lei do progresso, tá? A lei de Deus, é harmonizar. Por isso hoje a gente fala em doenças como uma tentativa de harmonização. Não é castigo de Deus. Mas quando eu busco uma doença, é o meu corpo tentando me mostrar que tem alguma coisa errada, para eu passar a refletir e depois dessa reflexão eu poder fazer de fato alguma coisa. E aí eu fazer dessa alguma coisa, tudo volta à harmonia. Gente, é tão simples. Por que a gente se separou tanto da simplicidade? Né? A gente teria que fazer um longo estudo histórico, mas foi onde nós nos dicotomizamos, onde nós começamos a achar que o mundo é complicado. Quando nós pensamos hoje também na educação dos nossos pequenos, a gente tem que pensar muito seriamente nessa palavrinha culpa. Ela é tão importante que se alguém aqui conhece o amor exigente, né, vai ver que dos 12 princípios que ele estuda, o amor exigente é uma ONG fantástica. Pais que queiram entender um pouco seus filhos, vão procurar lá no mesmo local onde tem o CVV SOS Samaritanos. É fantástico. Dos 12 princípios que falam de toda a relação nossa com nossos filhos, nossa com a vida, um mês é só para estudar a culpa, que é o mês 5. Né? Então faz uma ideia como culpa é importante. Ela é importante e faz um estrago danado. Tanto quando eu me culpo, porque eu carrego, o que vai fazer comigo? Vai me fazer estagnar, eu não vou lutar mais. Pode ser que eu me sinta como vítima. Tem pessoas que se sentem vítimas, aquilo que eu falei, é o destino? Não é. Mas a pessoa se faz de vítima porque ela está sem força. Ela está sem força para ir contra. E existe também, gente, a questão quando o outro culpa. E aí eu me preocupo com a nossa educação dos nossos pequenos. Porque nós temos a mania ainda de achar que tudo que acontece tem que ter um responsável. Só que a gente chama esse responsável de culpado. Porque a gente já coloca que a coisa deu errada. Né? Então eu me lembro de algumas situações, principalmente de pequena, né? Eu fui uma vez na lojas americanas. Gente, agora é tudo de bom. Mais anos atrás, loja americana era tudo de maravilhoso para criança. Tinha lá, quem viveu essa época vai lembrar, tinha lá o lugar onde vendia balas, que era tudo ao alcance da mão. Você pegava as balas pelo cestinho, depois você ia pesar e podia misturar. Gente, aquilo era uma maravilha. Imagina, era só pela mão. Qualquer criança punha a mão, punha no cestinho e levava para... Nas bijuterias também, eu era criança, mas bijuteria era uma coisa rara naquela época, não tinha tão fácil, aquele brilho dos strass. Era só pegar e dar para a moça. Podia até experimentar. Olha, e eu me lembro que eu, como criança, ficava namorando e pensando, se eu pegar, ninguém vai ver. Eu quero. Né? E eu não pegava. Mas eu não pegava porque eu tinha noção de certo e errado. Não, eu sabia que era errado. Eu só não tinha noção do erro. Eu não fazia porque minha mãe ia me bater. Né? Porque eu ia passar uma vergonha miserável lá. Porque eu tinha vergonha de errar, eu já tinha uma culpa desenvolvida que me ajudou um pouco nessa parte. E meu pai ia se decepcionar comigo. Então a gente usa ainda, com relação às crianças, um pouco desse certo e errado, porque a criança ainda não tem muito bem claro, olha, você não pode bater, porque aquela
criança emocionalmente vai ficar meio traumada. Não pode bater, não pode bater, tá? Entendeu? Ponto. Tem coisa que tem que ser assim, até que a criança comece a administrar melhor esse pensamento, certo? Perfeito. Mas o que a gente faz? Você não pode bater, menino, você é um besta, você é um idiota, você já me xinga. Já estou colocando outras ideias. Então quem bate é besta, é idiota. Ou você é um bobão mesmo, chegou machucado porque você é um bobão. A gente vai colocando ideias nessa criança que vão sugerindo que a autoestima dela, caia, não cresça. Além disso, hoje nós temos, e infelizmente a gente vê já na vida adulta, pessoas altamente comprometidas por conta dos abusos sexuais na infância, e abusos aqui permeiam um universo bastante grande, né? A criança se sente, ela sabe que está errada, ela não sabe por quê, ela sabe que está errado, mas aí ela não sabe como chamar, né? Eu me lembro que mais ou menos com 11 anos eu sofri um pouco isso, no ônibus eu senti alguém, e eu não falei nada para minha mãe, eu achei que ela ia brigar comigo. Eu estava errada, por alguma razão, porque aquele era feio, se eu estava percebendo, então a feia era eu. Então veja como a gente pode, no nosso dia a dia, e como fazer isso? Vamos acolher as crianças. Vamos ensinar também. Vamos falar não na hora do não, ser firme, mas acolher quando ela erra. Fica muito mais fácil dela crescer um adulto sadio que percebe quando ela tem uma responsabilidade no ato e ela pode mudar, ou aquilo não tem a ver com ela. Aquilo não é dela, está lá. É outra coisa. Ela está sendo conivente, às vezes, com uma história, e ela vem trazendo e ela incorpora. Eu tenho pacientes que têm síndrome do pânico, uma série de coisas, e você vai estudar, normalmente, tem lá atrás sentimento de abandono e rejeição. De onde surgiu? De onde surgiu? Claro que, como espírita, a gente pode ter trazido isso de outras vidas, tá? Mas de onde surgiu? Houve em algum momento aquela mãe que falava, né? Antigamente era assim, não pega no colo. Pega no colo, não. Deixa chorar. Porque tem que acostumar. Gente, estava errado. Nenhuma mãe fez isso de propósito. Era o que se usava. Bate porque tem que aprender. Era o que se usava. Gente, ninguém sofreu isso porque é vítima. A gente sofreu porque a gente era muito bonzinho, muito bonitinho, como espírito, né? Claro que a gente passou por tudo isso, gente, porque a gente precisava viver tudo isso. Então ninguém sai traumatizado se pegar essas histórias e trabalhar a favor delas. Isso era eu pequena, hoje eu sou grande. Como é que é o meu olhar para essa situação? Muito bem. Agora, tem uma coisa que pega a gente, seja nessa questão da culpa interna, ou de eu apontar para o outro e começar a procurar culpado. É a falta de fé. Como que a fé tem a ver com isso? Tem. Se a gente for estudar, palavra mais próxima da fé do que otimismo. A ciência hoje prova que pessoas com fé conseguem se reciclar as células de uma doença e se curar. Pessoas com fé retardam grandes momentos de desencarne com qualidade de vida por conta da fé. Pessoas de fé conseguem mudar a sua vida porque souberam ter fé. Não é a fé passiva, aquela que a gente fica esperando sentado. Tá? Isso se chama simplesmente espera. É a espera de esperança. Eu tenho esperança, eu acredito numa força maior. Se eu acredito, por que não pode ser diferente? Por que eu tenho que ter essa autoestima baixa? Eu vou começar a questionar. Eu vou olhar para mim e vou me sentir acolhida por um Deus, por uma força. Ah, mas será que esse Deus existe? Vai estudar o Evangelho de Jesus. Está tudo claro. Vai pegar o livro do Espiritismo. Todas as leis estão lá. Então essas leis são da natureza. Tem dúvida? Vai estudar a ciência. A ciência vai falar das mesmas leis que estão no Espiritismo. São as mesmas. Lei da física de Newton é a lei da ação e reação. Terceira de Newton. Então, gente, o que está faltando é o entendimento do que é esse sentimento de culpa e do que é fé. Fé é eu acreditar que se eu fui feita a imagem e semelhança de Deus, vamos supor, eu sou uma centelha divina, eu tenho dentro de mim a solução dos meus problemas. Quando eu tenho esse sentimento aberto, eu posso olhar para minhas culpas,
olhar para o passado e falar elas existiram, não precisam mais, já me serviram como roupa. Então, a minha proposta hoje é que a gente repense, não só todas essas que eu coloquei aqui, essas alternativas. Repense a fé. E eu vou pedir para a gente fazer isso com o nosso videozinho de agora. Olha nos meus olhos, esquece o que passou aqui neste momento. Silêncio e sentimento. Sou o teu poeta, eu sou o teu cantor, teu rei e teu escravo, teu rio e tua estrada. Quente como o sol, em paz, na claridade, sem medo e sem saudade. Livre como um sonho, alegre como a luz, desejo e fantasia, em plena harmonia. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho, sou aquele que te tem amor. Sou teu pago, teu melhor amigo. Vou contigo, seja onde for e onde estiveres. Nossa terapia, nossa resposta. Uma boa noite para vocês, uma boa semana, Deus abençoe a todos. Obrigada.